É isso daí, essa é a Rádio BJFM 104,9, a rádio da cidade. Conforme prometido, semana passada a gente já entrevistou aqui Luiz Penido, da Rádio Tupi do Rio de Janeiro. E agora a gente está aqui em contato com o Mauro Betting, que é aí do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bom dia, Mauro. Bom dia, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Só me perdoe um pouco a voz, que ontem teve uma balada. Né? Eu fui um DJ e... Você é DJ também? Exagerei um pouquinho na voz também, perdi a voz, aquela coisa, já não... Tô com 41 anos, já não tenho mais esse pique, né? Então eu sou um tiozão sub-50, então perdi a voz, mas tá beleza, vamos nós. Vamos nós, né, Mauro? Mas não sabia que você era DJ também não, viu? Também, eu trabalhei na Brasil 2000 FM em São Paulo com o Kid Vinil. A gente fazia um programa de rock e blues alternativo, isso em 90, 91. Foi o meu primeiro trabalho regular em rádio, né? E trabalhei em 2005 com o Nazi, com o Eduardo Afonso, com o Casagrande, e também na Brasil 2000 no programa Prorrogação. Também tocava rock, blues, e é uma das minhas paixões, evidentemente, junto com o futebol. Então vamos lá então, conta sua história aí, como é que você começou no rádio até chegar aí no Grupo Bandeirantes? Olha, eu comecei como jornalista em 87 na Bandeirantes, no jornalismo da Band. Aí em 90, exatamente na Copa de 90, eu estava como repórter de política na Folha da Tarde. Comecei ajudando a editoria durante a Copa. Sabe aquelas notícias que não tem nada a ver? Assim, o Papa dormiu durante o jogo da Polônia, a Madonna acha o zagueiro da Itália um gato e tal. Eu botei tudo numa mesma edição, às vezes não tinha muita notícia, que eu criava, eu contava histórias da Copa do Mundo. O pessoal gostou, fui ficando, virei colunista direto. Em um ano fui trabalhar na Rádio Gazeta, também na TV Gazeta, e de lá pra cá fui saindo de outras áreas e ficando só com futebol, né? Trabalhei em quase todas as TVs abertas, em praticamente todas as TVs fechadas de esporte, e hoje, graças a Deus, estou na TV Bandeirantes, na Rádio Bandeirantes também, no Band Esportes, na TV Esporte Interativo, sou colunista do Lance, tenho um blog no Lancenet, comento na rádio e também na TV Lance, escrevo uma coluna mensal na revista Trivela e um texto semanal para o portal Cidade do Futebol, uma coluna semanal para o portal Yahoo e também uma coluna para o futeboleuropeu.com.br. Quer dizer, são os 10 empregos, mas eu apresento eventos com o Paulo Bonfá para empresas e também com o Paulo César Caju, projeto Estoque de Classe com ex-jogadores. Enfim, não dá para reclamar da falta de trabalho não, viu? Dá tempo para tudo isso? Dá, né? Eu estou fazendo um jogo e atualizando o blog a respeito desse jogo. Estou fazendo programa na TV, estou escrevendo blog, eu estou estudando. Rádio, a mesma coisa na Bandeirantes. Eu me divirto, né? E falar de futebol, convenhamos, não é difícil, né? E é uma paixão, né? Ser pago para ver futebol é um privilégio. Quais são as maiores dificuldades que você já enfrentou? Olha, não muitas, assim, como eu sou um palmeirense assumido, né, como quase todos torcem para o seu time, no início, mas bem no começo era complicado deixar de falar bem do Palmeiras ou cornetar muito o time, mas eu sempre respeitei muito os outros times e graças a Deus nunca tive grandes problemas com outras torcidas, mas quando o Palmeiras mesmo, até hoje eles me cobram muito para que eu seja um porta-berro da arquibancada, e não posso ser, eu tenho que tentar ser imparcial, isento e objetivo, não consigo, aliás ninguém consegue. Mas é essa que eu acho a maior dificuldade. E claro, ter o peso do sobrenome Betting, meu pai Joelmiro, um baita jornalista, eu sempre tive a noção de que jamais chegaria nem perto dele, então isso me facilita, mas tem muita gente que ainda acha que eu só trabalho por conta dele, né? Como se todos os jornalistas fossem filhos de alguém. Mas isso é normal, isso é no jornalismo em qualquer lugar, até porque no Band Esportes a gente tem um programa diário chamado Betting, esse sim. É o programa mais nepotista da história da TV brasileira, mas não é uma ideia nossa, é uma ideia do canal Band Esportes e que, graças a Deus, há mais de 4 anos está dando certo. Ou não está dando errado, pelo menos. Já sofreu algum tipo de censura? Já aconteceu sim, censura no sentido de, em televisão que eu trabalhava, em que tinha que levantar a bola do campeonato, o que eu acho um baita absurdo. Se o jogo é horroroso, o gramado era ruim, era uma equipe reserva e outra era sub-23 num país, eu ia falar que o jogo estava legal, que era um grande clássico sul-americano, não era. Quem gosta de futebol sabe que não era. Eu fiz o meu exercício de ofício básico, mas nunca fui censurado, mas fui profundamente criticado internamente e me atrapalhei. Mas continuo dormindo com a consciência tranquila. Claro que nunca tive a liberdade total e plena, porque ninguém tem.
E quem tenta ter acaba ficando livre demais, acaba até não tendo emprego. Não que a gente seja corporativista ou aceite as pressões, mas você precisa ter também um pouquinho de jogo de cintura. Saber a hora de chegar junto, saber a hora de dar um drible e saber a hora de recuar para o goleiro também. O que você jamais, mas jamais você faria no como jornalista? Olha, eu fiz em quase todas as áreas, né? Eu só não faria jornalismo policial, não por preconceito, mas não por saber, por não ter coragem, né? O restante faria qualquer coisa, menos merchandising. Eu acho que jornalista não é mastro para empunhar a bandeira, nem marechal para fazer campanha. Respeito quem faz, não acho crime quem faça, mas eu, graças a Deus, também não tive condições financeiras para não precisar fazer. E graças a Deus também já recusei vários e vários convites para fazer, né? Então eu, por enquanto, me sinto muito tranquilo em dizer que não faria, né? Mas não sei, mais para frente espero continuar não fazendo. Mas eventualmente trabalho em programas de TV, de rádio que fazem e, repito, não é crime. Até porque essa credibilidade é algo que a gente consegue com muito esforço, a gente pode perder numa pisada de bola nessa. Mas insisto, quem faz não está errado. E quem luta para não fazer como eu também acredito que não está errado, né? Está menos errado ainda. Me dê aí sua opinião sobre o jornalismo esportivo aí no Brasil. Não está legal, como várias áreas do jornalismo e como várias coisas do Brasil. Poderia ser melhor. Também porque não se paga bem, o que não é justificativa. Também porque às vezes se coloca muito na fogueira, muito sub-20 acontece, né? Então demora um certo tempo para maturar. Ainda está muito atrelado ao Ibope em TV, principalmente em TV também em rádio. Ibope deixa qualquer um louco. Louco, ainda mais esse minuto a minuto, isso é uma praga. Devia só dar o Ibope no dia seguinte, não na hora, senão os diretores de TV mudam tudo. A única telinha que eles veem não é a telinha da TV que eles fazem, é a telinha do Ibope, minuto a minuto, que é um absurdo. Cada vez mais se dá bola, claro, você precisa estar atento aos índices de audiência, mas cada vez se dá mais bola aos índices e menos pelota se dá à audiência, a qualidade da programação. Estamos tentando ser menos clubistas e barristas do que já fomos, estamos tentando na imprensa ter um olhar mais isento, mais objetivo, mais baseado em fatos e números, mas às vezes eu mesmo exagero nisso, às vezes a gente dá muita bola a esses números, mas eu acho um momento de transição, até porque é um momento de transição da própria imprensa, com o advento da internet, qual será o papel do jornal, a própria TV ainda tateando, mas há coisas boas, a cobertura de TV por assinatura, por exemplo, é boa, os blogs cada vez melhores, porque o brasileiro sabe de futebol. O que eu sei a mais do que um torcedor da arquibancada? Talvez possa saber um outro detalhe interno, mas ele sabe tanto quanto eu sobre o clube, aliás, muitas vezes sabe mais sobre o clube dele, e todo brasileiro sabe de futebol. Eu repito, eu me sinto um privilegiado por ser pago para falar daquilo que todo mundo vê, que todo mundo sabe, e muita gente sabe mais do que eu. Qual te dá mais prazer fazer? A rádio. Graças a Deus eu trabalho hoje em TV, jornal, rádio, internet, blog, praticamente tudo ao mesmo tempo, todos os dias. E assim, TV dá popularidade, que não é uma coisa legal, não é ruim, mas também não é isso que eu trabalho. Jornal, texto escrito de revista dá prestígio e rádio dá prazer. O que a gente está fazendo aqui agora? Bate-papo, né? E bate-papo com amigo, com amiga, com namorada, com filho, é rádio, né? Rádio você deita e fala. Aliás, nesse exato momento, pela garganta, eu tô aqui sentado na cama falando. E eu tô fazendo rádio, cara. Imagina, na TV eu tinha que fazer a barba, pentear o cabelo, que é difícil. No maquiagem. Meu caso, botar maquiagem, essas coisas todas. Rádio não. Rádio a gente tá fazendo agora e rádio ouve. Não é só que nem TV que massifica, que fala. O rádio fala e escuta, de um modo geral. Isso é muito bom, muito legal, muito gostoso e principalmente o que é mais importante, muito pluralista e democrático. Tem alguma coisa que você gostaria de fazer e ainda não fez? Olha, graças a Deus pouquíssimas coisas, o que também é preocupante, quer dizer, já fez tudo com 41 anos? Não, estou fazendo tudo que eu gostaria, tem sempre um desafio novo, e por trabalhar em 10 lugares diferentes tem várias nuances, né? Mas graças a Deus não, assim, por exemplo, apresentar programa, ancorar, que não é uma coisa que nunca tive objetivo, já fiz na própria Band, faço na TV Esporte Interativo, no Band Esportes, eu apresento 3 programas, 2 no Band Esportes e 1 na TV Esporte Interativo, de debates, um de entrevista, que é o Papo com o Mauro na TV Esporte Interativo, e acho que, cara, graças a Deus já fiz várias coisas, assim, o trabalho de jornalista, de comentarista, de colunista também é um trabalho de repórter, a gente precisa estar bem informado, não saber primeiro, mas saber bem, saber até melhor, né? Então acho que, graças a Deus, não tem nada que eu não tenha feito, não. Assim, até convites para fazer stand-up cômico já recebi do Rafinha Bastos, esse monstro do CQC,
estou trabalhando, aí tem vários livros que eu estou em 2 projetos de livros já encomendados, tá, que estou começando a fazer, enfim, está faltando tempo. Talvez a única coisa que falta fazer é ter um pouquinho mais tempo para ter outras coisas para fazer, principalmente com a minha paixão, com o meu hobby, que é a minha família, a minha mulher e meus 2 filhos. Bom, muito bem então, Mauro Betti. Vamos mudar aqui então de assunto, vamos falar então de seleção brasileira. Vamos lá para 2014. Estamos prontos? Vamos né? Brasileiramente falando, vamos dar um jeitinho, vamos dar um jeitão e vamos fazer a Copa. Dá para o Brasil fazer a Copa. O problema é os brasileiros que iriam fazê-la, esses que não poderiam fazer, isso não poderia dar. Mas vai dar, vai ser a Copa legal, bem brasileira, com os nossos erros, com alguns acertos que a gente teima em não saber que a gente faz, né? O problema é que vai sair mais caro do que deveria, porque quem deveria fazer, não vai fazer, né? Então essa que é uma pena, mas vai ser legal, vai deixar um legado importante em vários aspectos, principalmente na infraestrutura. Pena que tem tanta outra coisa que poderia ter, uma Copa do Mundo de Educação, uma Copa do Mundo de Saúde, mas não vai ter, né? Mas mesmo assim, para as grandes cidades onde teremos o evento, vai ser legal, e eventualmente a potencialização de turismo, tudo isso, da própria reafirmação ou confirmação da imagem brasileira, no final das contas, que serão salgadas, né? Vai ser legal, vai ser bacana. Como torcedor, como cidadão, claro, vai ser satisfeitíssimo de ter um Mundial por aqui de novo. Agora, como cidadão, é nosso dever, principalmente como jornalista e dessa área, cobrar e exigir. E quando a gente fala cobrar, não é um denuncismo barato, é apenas ficar atento, né? Até porque com esse pessoal tem que ficar ainda mais atento, o pessoal que vai dar da Copa. O que precisa ser feito para o Brasil ser uma potência no futebol? O Brasil é uma potência na economia, uma potência na saúde, uma potência na educação. Já somos, né? A gente faz, o que a gente sabe fazer é fazer música e fazer e jogar bola, né? Então é só ver o craque exportação nossa, a exportação de pé de obra qualificada. Às vezes nem tão qualificado já está fazendo sucesso. Só falta organizar um pouquinho. Claro que a gente não tem um dinheiro que tem rolando na Europa, é natural, mas dava para a gente segurar um pouquinho mais se houvesse credibilidade aqui. E credibilidade não só pela falta de uma melhor organização, do melhor sistema no próprio futebol, da administração do jogo, mas credibilidade pessoal, das pessoas físicas que cuidam, que descuidam, que mandam, ou que pior, que desmandam no futebol. Mas há esperanças. Eu vi que o Miranda não saiu agora do Vasco, ainda falta gente, a começar pelo Ricardo Teixeira, para deixar o barco. O cara está desde 16 de janeiro de 89. Sim, ganhou o Tetra, sim, ganhou o Penta, mas não era ele que estava batendo o pênalti de Ricardo Teixeira. Não era o Ricardo Teixeira que se recuperou da contusão na patela do joelho direito como o Ronaldo. Quer dizer, é o talento, mais uma vez, do jogador brasileiro que faz a diferença. Bom, vamos falar de seleção brasileira. Qual a escalação ideal para a seleção brasileira? Olha, isso muda a cada minuto, né? Hoje, se tivéssemos uma Copa do Mundo hoje, eu começaria ainda com o Júlio César pela experiência internacional. Claro que o Marcão é uma bandeira, o palmeirense, mas não sei se ele não está mesmo com aquela vontade de estar numa seleção. Então a gente respeita demais essa bandeira histórica palestrina. Então vai, Júlio César no gol. Pô, aí nas laterais já começa a complicar, viu, cara? Eu gosto muito do Rafinha, do Schalke 04, mas ele é mais ala que lateral. Como lateral, eu gosto também muito do Daniel Alves, mas ele não joga bem na seleção. Então vai, Maicon, mas assim, sem convicção, hein? Lúcio Juan ainda pela experiência, esperando no banco zagueiros talentosíssimos como Thiago Silva e Breno. E na lateral esquerda, outro buraco, viu? Se não der para voltar o Roberto Carlos, o Kleber do Santos caiu muito de produção, o Gilberto já passou da hora. O Marcelo do Fluminense pode ser, tá difícil. Pela regularidade ainda fico com o Kleber, porque eu gosto muito do Juan do Flamengo e do Júnior César do Fluminense. Merecem já pelo menos um chamado, mas eles são muito mais alas que lateral. Então hoje, se fosse por uma Copa, pela experiência, Kleber do Santos, mas assim, sem convicção. No meu campo, eu quero o meu campo mais leve, tipo Lucas do Liverpool e Hernanes do São Paulo, ou Lucas e Ramírez do Cruzeiro, por aí. Vai Lucas e Ramírez, e Hernanes. Marcando e jogando, mais jogando que marcando. Aí Kaká, claro. Ronaldinho Gaúcho, sim. Não é possível um cara com 28 anos estar fora do mercado. Claro, da forma de redonda que ele está, não é o caso. Aliás, quando a gente fala do Ronaldinho gordo, infelizmente a gente está falando dos dois. Mas vai, Kaká e Ronaldinho Gaúcho, como o Gaúcho ainda não está, se eu estou falando se a Copa fosse hoje, poderia ser o Thiago Neves, mas na seleção ainda não sei como é que é dele, né, cara? Ele nem visto. Ainda alterna muito. Vai, talvez Diego, do Werder Bremen. E na frente Robinho e
O Adriano voltou agora, pela forma pode ser o Adriano, pode ser o Luiz Fabiano, mas a gente tem um talento que, se bobear, supera o Ronaldo Fenômeno, que é o Alexandre Pato. Esse eu confio. Agora, não confio tanto nesse time aí que eu escalei. E também não confiaria tanto, se não dá para confiar muito no time do Dunga. Mas é só culpa do Dunga? Acho que não. É culpa de uma entre-safra natural, mesmo no futebol tão rico como o brasileiro. Tá na hora do Dunga rodar? Cara, eu não o teria colocado como treinador. E acho uma sacanagem, depois de ter ganho a Copa América como ganhou, trocá-lo. Mas também não é assim, ó. Vai errando, vai jogando, vai perdendo e vai ficando. Para a Olimpíada, claro, tá em cima da hora que vamos de Dunga, né? Essa pior preparação, não dá nem para usar o termo preparação da história da seleção olímpica brasileira, né? A gente fez direitinho em 96, fizemos mesmo. 96, 2000, 2004, não deu nem para ir passar do pré-olímpico no Chile. Mas em 96, 2000, treinador exclusivo, quer dizer, o mesmo treinador, trabalhou legal, bonitinho, tivemos quase, no mínimo 15, 16 jogos preparativos, tal, uma filosofia da seleção sub-23 e deu chabu. Agora que a gente não fez absolutamente nada, vai que dá certo, né? É o talento no brasileiro de improvisação. Não deveria ser assim, mas vai. Mas não devemos fazer grande papel em Pequim, o próprio Dunga sabe disso. E aí, depois de Pequim, a gente conversa com o Dunga. Mas por hora eu acho que ele merece um pouquinho mais de crédito. Não teria colocado na seleção, mas nesse momento, apesar dos maus resultados, apesar de algumas escolhas infelizes de campo, eu ainda não sacaria o Dunga da condição de treinador. O ideal seria um Filipão ou um Luxemburgo, mas já que não dá, vamos por enquanto de Dunga. Vamos lá então aqui com perguntas rápidas, Mauro Betting. Um ídolo no futebol? Ah, cara, são tantos, mas o Pelé à parte, que é de outro mundo. Todo mundo fala Pelé. Não tem jeito, né? Então não tem jeito. O Garrincha também é de outro planeta. Eu vou ficar com aí de coração mesmo, até porque representa o meu time, o Ademir da Guia, né? Então vamos lá, né? A próxima pergunta, um time de futebol. Palestra Itália. Qual o melhor Palmeiras que você já viu? Que eu vi jogar? Veloso, Cafu, Sandro Blum, Kleber e Júnior, Flávio Conceição, Amaral Galeano, Djalmin Rivaldo, Luizão e Miller, o time aquele trem-bola do Palmeiras do primeiro semestre de 96. Um espetáculo, assim, não só o melhor Palmeiras que eu vi jogar, mas um dos maiores times que eu vi jogar em qualquer lugar, em qualquer época. Assim, era um futebol bonito, vistoso, fabuloso e vencedor. Pena que só ficou no Paulistão, perdeu incrivelmente a Copa do Brasil no Cruzeiro, mas era um time encantador. Mas time, assim, com regularidade no Brasil, o Flamengo do Zico de 82. Um melhor locutor de rádio e televisão? De rádio, disparado, José Silvério. Não tenho dúvida. Do Osmar Santos, brilhante, o Fiore, de uma outra poesia e tal, mas narrador para narrar a bola, lateral e golaço, José Silvério. E de TV, cara, eu gosto de muitos, não tem um nome só. E aí começa até a misturar as estações e as bolas, tenho muita amizade, gosto muito demais do Luciano do Vale e tal, mas admiro e a pressão e a técnica do Galvão, mesmo algum ou outro exagero, não é fácil fazer tão bem como faz o Galvão. Mas dos atuais, eu gosto muito do Milton Leite, do Sport TV. Não que o Galvão e o Luciano não sejam atuais, mas digamos, nem na nova geração, porque o Milton não é assim tão jovem, né? Mas eu fico com o Milton Leite. O que te chateia no futebol? O clubismo e o bairrismo, de todos os lados. Nosso, da empresa, que erramos demais, e da torcida, que acha que qualquer coisa a gente é clubista ou bairrista, e nem sempre é assim. Às vezes mas não é tudo isso. O que agrada no futebol? O futebol. Não tem coisa... É a melhor invenção da humanidade, cara. Não tem coisa mais gostosa, mais prazerosa, mais divertida, mais errada, mais desacertada, mais humana que o futebol. Futebol você ganha, empata e perde o dia todo. Você aprende a perder, aprende a ganhar, aprende a empatar. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente tenta entender, menos a gente entende o futebol. Quer dizer, tem coisa melhor? Não tem. Uma palavra que expressa o nosso futebol. Bom, é muito legal, eu não tinha pensado nisso, mas é a palavra curta e fina, Pelé, ponto. O Brasil tem o Pelé do futebol, que é o Pelé, né? Tem o Pelé da música, que é o Mozart, o Pelé do rock, que é os Beatles, o Pelé das artes plásticas, que é discutível, mas depende da época, mas pode ser o Van Gogh, pode ser o Michelangelo, o Pelé da arquitetura, não tem o termo, né? O cara é o Pelé do espinafre, faz o melhor espinafre do planeta. Então, o Pelé do futebol é o Pelé, e é brasileiro, então ponto final. Um hobby? A família, até porque falta tempo a ela, mas meus filhos e minha mulher. Não sei se você já ouviu falar, acredito que você já
deve ter ouvido falar dele, mas nós aqui em Ribeirão Bonito, como diz o Milton Neves, aonde você nasceu, né? Aqui em Ribeirão Bonito mora um repórter da Jovem Pan, Geraldo Blota, não sei se você já ouviu falar dele. Sim, mas o espetáculo, o GB, aliás, tem história tão bonita e aliás, o primeiro a pegar a primeira palavra, entrar no gol, no famoso gol gol 1000 do milésimo gol do Pelé no Maracanã, no Santos e Vasco. Manda um recado pra ele. Pô, GB, nossa, até sempre que possível eu mando, porque assim, quando eu estava começando a escrever no jornalismo esportivo, em 1990, um dos primeiros profissionais, junto com o falecido Milton Peruzzi, o Roberto Petra, ligaram à redação do jornal e falaram: eu quero falar com você, respeitar, gostar do seu trabalho e tal. Foi o GB, cara, assim, até porque eu começo a ouvir rádio em 1972, né? E escutava, já corujava todas, a Jovem Pan, a Gazeta, a própria Rádio Bandeirantes, onde eu tenho orgulho de trabalhar, Tupi, e eu via tudo, né? E o GB já era uma figura histórica de rádio, histórica pela competência, né? De rádio e de TV, né? E o GB já era, cara, eu sempre tive, não é por nada, não é por estar falando com ele não, ou para ele ouvir, mas... Tanto é, Mauro Betti, que o nosso novo estúdio aqui da Rádio BJ leva o nome dele, Estúdio Geraldo Blota. Ah, que baita homenagem. Aliás, é um negócio que todas as casas de TV deviam fazer nomes disso. Não é Estúdio 1, Estúdio 2, Estúdio 3. Pô, Estúdio bota o nome do profissional, cara, né? E o GB é fantástico, que teve um trabalho muito importante também como político aqui na cidade de São Paulo. E assim, é daqueles caras até hoje, assim, que, pô, glorificaram e louvaram o nosso trabalho pela competência, qualidade, equilíbrio, né? Mesmo o torcedor, confesso, de um time que não é evidentemente o meu, mas é daquelas pessoas que eu guardo um enorme carinho profissional, respeito como gente do outro lado, como telespectador, ouvinte de rádio, e principalmente no meu caso, tem uma gratidão imensa pelo carinho, pela força que ele me deu no início de carreira. Você está começando, você está chateando, você não sabe o que você está fazendo, e já contar com um carinho do profissional como o GB é um negócio fabuloso, né? Então só posso ter mais uma honra de estar falando juntamente nos estúdios daqui à distância, mas claro, nos estúdios do Geraldo Blota. Quer dizer, é um privilégio meu e principalmente de vocês em Ribeirão Bonito. Tá ok então, Mauro Betti, a gente quer agradecer aqui a sua entrevista, a sua compreensão com a gente aqui e também a Rádio BJ ter te acordado também, né, claro. Repetido, já era a hora, né? A gente está falando aqui, passando do meio-dia, que eu perdi a hora, mas que hoje tudo bem, vai. Trabalhei muito na sexta, me diverti um pouco, tô com essa voz de taquara rachar, ainda na pior do que natural, né? Mas foi bom, porque eu já devia ter acordado, né? E é um prazer acordar para falar de futebol e principalmente falar com a simpatia de vocês, é muito gostoso. Estamos aqui sempre à disposição. Às vezes posso estar dormindo, mas confesso que estou sempre à disposição. Ok, então, obrigado, viu, Mauro Betti? Grande abraço a todos, um ótimo dia para vocês.